Olá pessoal, língua portuguesa. Foram duas questões para técnico e o enunciado destas questões já informava aqui os parágrafos de referência. Então você não precisava aqui ler o texto e ficar se preocupando em interpretar o texto todo. Então aqui está dito, no último parágrafo, a questão 1. Então você vinha aqui no último parágrafo e se portava com ele para resolver essa questão. Aí vem a alternativa A. A expressão podem tornar-se pode ser substituída por tornam-se, sem que isso altere a semântica original do excerto. Então, semântica, quando fala em semântica, está falando de interpretação. Então, está dizendo aqui uma afirmação, que se eu trocar podem tornar-se por tornam-se, que isso não altera o sentido. Aqui, pessoal, você não precisava nem ir lá no texto. Por quê? Podem tornar-se. É uma possibilidade. Vai se tornar ou não. E o tornam-se, aqui é uma afirmação, vai acontecer. Então, não fica a mesma coisa. O sentido não é o mesmo. Então, aqui no tornam-se, eu tenho uma ideia de certeza. E o podem tornar-se não. Então, isso aqui está errado. A não serve. Aí vamos para a C. O verbo podem é um auxiliar acurativo, com a função de determinar com mais rigor os aspectos do momento da ação verbal. Essa parte aqui está certa. Não que se refira ao podem, mas a definição de auxiliar acurativo é essa mesmo. É só lembrar de acurácia, dar uma certeza, dar um rigor ao aspecto ali do momento da ação verbal. E o podem não faz isso. O podem é um auxiliar modal, vai dar uma possibilidade. Então, possibilidade não tem a ver com acurácia. Então, isso aqui também está errado. D. O termo apropriadamente, por ser um advérbio, pode ser movido para o início da oração sem que isso gere incorreção gramatical ou modifique o sentido original do excerto. Então, nessas questões de português, você tem que sempre prestar atenção no que se pede. Quando fala em gramática ou semântica, função sintática, função gramatical ou semântica, sentido. Então, há perguntas que querem saber sobre interpretação e outros querem saber sobre gramática, correção do português. Nessa alternativa aqui, foi necessário você dar uma chegada lá no texto, sim, para poder dar uma olhada, né? Então, ele está dizendo que o apropriadamente ele pode vir para cá, para o início, sem erro de gramática nem de sentido. Mas veja que já no sentido, você já pega o erro, que não vai funcionar se vier aqui para frente. Por quê? Está dito aqui, neste contexto, projetos de arborização viária apropriadamente elaborados, ou seja, elaborados de uma forma apropriada. Então, apropriadamente está fazendo função, sentido, com o elaborados de uma maneira apropriada. Se você coloca ele aqui na frente, ele vai influir na frase inteira. Então, já vai mudar o sentido. Então, vai ficar apropriadamente, nesse contexto, projetos de arborização viária elaborados, ou seja, se referiria a tudo. E outra coisa, se você joga esse apropriadamente para frente, teria que entrar uma vírgula aqui, apropriadamente, vírgula, neste contexto, e aí não daria certo. Então, também gramaticalmente não ficaria bem. Então, essa alternativa também está errada. E a alternativa é bem objetiva, né? Porque a arborização está certo, a arborização está errado. O verbo arvorar até existe, mas arborização não. Então, isso aqui você tem que saber de pronto assim. Né? Então, só sobrou mesmo a alternativa B. Então, você conseguiria até acertar por eliminação, se tivesse algum problema com isso, né?
Então, aqui na alternativa B é questão de colocação pronominal. Então, ele se refere ao pronome átono. Então, a gente quer saber se esse se aqui, ó, se ele pode vir para cá. Podem se tornar. É algo que nós falamos naturalmente, podem se tornar. Então, você conseguiria acertar também na intuição. Então, aqui está vendo uma próclise com relação ao verbo principal tornar. Não é uma ênclise ao podem se tornar. É uma próclise com relação ao tornar, ao verbo principal. Podem se tornar. Então, isso aqui é correto. Você acertaria também intuitivamente ou por eliminação. Essa outra aqui. Aqui está pedindo para analisar o primeiro parágrafo. Esse aqui. Aí na alternativa A, que eu achei... A única que criou algum problema aqui foi a A. Porque tem uma sutileza aqui de interpretação. Então está dizendo. A primeira oração poderia ser reescrita como: a radiação solar afeta especialmente as condições microclimáticas do dia, mantendo seu sentido original. Então, aqui é uma questão de semântica, de sentido. Então, veja que há uma relação aqui entre voz passiva e voz ativa. Então, veja aqui no texto original. As condições microclimáticas diurnas são afetadas. Elas são afetadas especialmente. Então, elas são afetadas especialmente pela radiação solar. Então, a radiação solar que afeta as condições climáticas. Se você mudar, colocar essa reescrita que está aqui na A, o que vai acontecer é que esse especialmente vai dar sentido à forma como a radiação solar afeta ao ativo, ao agente. Então aqui vai ficar assim: a radiação solar afeta especialmente. Só que o sentido original é que as condições microclimáticas que são afetadas especialmente. E não que há algo de especial na forma como a radiação solar afeta, mas sim na forma sentida, no resultado com relação às condições microclimáticas. Então foi a sutileza que tornou a alternativa A errada. A B. A primeira vírgula é obrigatória, visto que separa duas orações assindéticas. Então, o que é a sindética e a sindética? Quando fala em sindética, lembra do sim. Então, tem conjunção. A sindética é o A de negação, não tem conjunção. Então, são orações independentes que elas se coordenam com conjunção ou sem conjunção. Aqui está dizendo que nós temos essa vírgula aqui. Essa vírgula assim que está aqui. Que ela está separando orações assindéticas e sem conjunção. Só que já tem uma conjunção aqui, que é o é. Então é com conjunção, é o sindética. Então aqui você já matava a questão. Então isso aqui é errado. Aí a C. O termo bastante apresenta a mesma classificação morfológica e função que aí nessa frase aqui. Há bastante trabalho a ser feito. Morfológico quer saber a classe de palavras, se é advérbio, se é adjetivo. E a função é a função da frase, se é adjunto adverbial, adjunto nominal, essas coisas. Então aqui na frase original há um advérbio aqui, o bastante é advérbio. Então tem efeitos bastante perceptíveis. Por que é advérbio? Porque se você trocar para muito, você não consegue variar para muitos. E advérbio não varia. Se fosse adjetivo, aí tudo bem, viraria bastantes ou muitos. Mas aqui não dá, veja só. Tem efeitos muitos perceptíveis, não fica bem. Então é um advérbio. Bastante perceptíveis. Dá uma intensidade, muito perceptíveis. Mas aqui nessa frase, há bastante trabalho, você consegue mudar para muitos. Então, há muitos trabalhos a serem feitos. Então, vai variar. Se varia, aí não é advérbio.
Então veja que aqui eu consigo mudar para muitos. Então eu posso falar, há muitos trabalhos a serem feitos. Então não vai funcionar essa equivalência morfológica, porque aqui eu vou ter um pronome, muitos, que varia, advérbio não varia. Então aqui você já matou. Então lá eu tenho adjunto adverbial, e aqui eu tenho adjunto adnominal, porque está juntando aqui com o nome trabalho, né? Então também a função é diferente. Então isso aqui está errado. A letra E, você não precisa nem olhar o texto, porque isso aqui é uma coisa já conhecida, essa relação entre o tem e o a. O tem não pode ser substituído pelo a. Isso é considerado até algo assim crasso já fazer isso. Esse tipo de erro. Então o verbo tem, primeiro que ele é pessoal, vai variar. Tem aquele acento circunflexo, tem, eles têm, ele tem. E você não pode trocar pelo sentido equivalente aqui ao a, nem existe quando o sentido for de possuir. Então se eu tiver um sentido de possuir, aí você não pode fazer essa equivalência. Nesse caso, o verbo haver vai ser impessoal, e o verbo, quando no sentido de existir, né? E o tem não pode fazer essa substituição. E o tem vai variar, ele não é pessoal. Impessoal é que não varia. Pessoal vai variar. Então aqui está dito que o microclima em áreas específicas das cidades tem efeitos bastante perceptíveis. Então o sentido é de possuir. Você não pode então mudar pelo verbo haver, porque não vai funcionar. Proibido, não pode. Então, as cidades têm efeitos bastante perceptíveis. E nesse caso, o tem, ele não terá aqui acento, porque ele está concordando com o microclima que está no singular. Então, o microclima tem efeitos. Então, o microclima tem. Então, aqui o sujeito é simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, o microclima, e ele fica no singular. Porém, ele não é impessoal. Se fosse uma palavra aqui no plural, teríamos aqui o acento. Tá certo? Então, só sobrou aqui a alternativa D, como correta. E por que está correta? Alternativa interessante. O que acontece? Perguntou se houver uma troca aqui do AL pelo AR, se está tudo bem. Tá, porque é só deixar sem o acento grave. Por quê? Porque a palavra aqui diz respeito ao conforto térmico. Conforto é o conforto. Então a palavra é masculina. Você não pode usar o acento grave. Então você só bota o AR, só a preposição, sem artigo. Aí fica tudo bem. Por isso que está certo. Matemática. A alternativa correta aqui é a D mesmo, e dá para fazer de cabeça aqui essa questão. Só você prestar atenção nisso aqui, juros simples. Se é juros simples, não fica fazendo o juros sobre juros. Então você vai pegar o capital, 50, vai aplicar 16% por ano. Então 16% por ano em cima de 50 dá R$ 8,00 por ano. Só que são 4 anos. Então 8 vezes 4. 8 vezes 4 dá 32. Então, 32 somado com 50, aí vai dar 82 no final desse investimento. Então, aqui, pessoal, aí uma forma aqui facilitada de fazer esses juros aqui de 8 é você quebrar 16%, 10% mais 6%. Então, 10% de 50 dá 5. Aí sobra 6%. 5 vezes 6, 30. Aí, lógico, nós temos que fazer a adaptação, dá 3. 5 mais 3, 8. Então, eu tenho 8 por ano. Aí, 8 por ano, são 4 anos. 4 vezes 32. 32 mais 50, 82. Aí, por fim, pessoal, essa questão de RLM, tranquilo. Aqui ele te dá 3 pessoas e fala que cada uma delas usa um tipo de tiara, uma cor diferente de tiara, diferente. Mas ele não diz quem usa a tiara de que cor. Ele só te dá 3 pessoas, te dá 3 cores de tiara e fala que tem essas 3 afirmações aqui embaixo e que só uma delas é verdadeira. Uma dessas afirmações é verdadeira.
Então ele está dizendo o seguinte, essas afirmações aqui, ó, apenas uma é verdadeira. Então é aquela questão, aquele jogo de verdades e mentiras, de teste, acertos e erros. Você tem que ir testando. Qual que é o V? Se você botar essa aqui V, essa fica F e essa fica F. Porque só uma é verdadeira. Se você botar essa do meio V, as outras F e assim por diante. Então qual é o esquema aqui? Você fazer os testes. Fazendo os testes, você tem que já ter a prática de fazer essa tabelinha aqui, ó, para poder te auxiliar. Porque você vai colocar, de acordo com a sua alocação aqui do VOF, a bolinha no lugar. E você vai ver que quando dá errado, dá contradição. Duas pessoas ficam com a tiara da mesma cor, e aí não dá certo. Então, por exemplo, já começando aqui com V aqui em cima, a primeira, essa é verdade. Ó. Então eu boto, Ana não usava tiara vermelha. Isso é verdade. Se ela não usa vermelha, o que ela tem que usar? Uma das outras duas cores que sobraram. Então vai ser verde ou alaranjada. Então se Ana não usa vermelha, e ela está falando a verdade, aí, ó, Ana vermelha, o risco aqui no quadrado. Então, ó, Ana vermelha, tá vendo? Ana vermelha, então ela não usa. Então eu já vou me organizando aqui. Aí a 2. A afirmativa de baixo. Céu usava tiara alaranjada. Só que tem que ser falsa, né? Porque só uma é verdadeira. Se essa afirmação céu usava tiara alaranjada é falsa, é porque ela não usava alaranjada. Aí eu venho aqui no céu, ó, o C de céu, no alaranjada, e aí, risca aqui, ó, céu alaranjada. Risca. Céu alaranjada, ela não usava. Então ela está dizendo aqui que usava. Então eu vou botar o X, porque para dizer que ela não está com a laranja, com a cor alaranjada. Da mesma forma que Ana, que falou a verdade, ela não está com a vermelha. Então já cortei. Então só sobrou aqui para Ana alaranjada ou verde. E sobrou para Céu vermelha e verde. Então para Ana sobra alaranjada e verde, e para Céu sobra vermelho e verde. Aí a terceira afirmação dizendo, Céu não usava verde, mas Céu está mentindo, porque só uma afirmação é verdadeira. Então Céu usava verde. Aí você tem que vir aqui no Céu, ó, verde, ó, e marcar uma bolinha aqui, nessa tabela. Tabela de verdades e mentiras. Aí Céu aqui, ó, tá com a verde, ó. Céu, ó, com a verde. Se Céu tá com a verde, Céu não vai estar com a vermelha. Céu não vai estar com a vermelha. E se Ana tá falando a verdade, que não estava com a vermelha, e a verde já tá com a Céu, Ana tá com a alaranjada. Ana tá com a alaranjada. E aí sobrou pra Bia a vermelha. Sobrou pra Bia vermelha. Aí ficou Ana com a alaranjada, Bia vermelha e Céu verde. Tá vendo? A pessoa aqui, acho que se deu uma confundida aqui na tabela, a pessoa que fez a prova. Mas a tabelinha ficaria assim, ó, desse jeito aqui. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Então, essas são as questões de português e matemática, nos próximos vídeos das outras matérias.